Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9. Vamos ler o texto e depois a gente vai discorrendo algumas palavras em cima desse texto. Uma visão que eu quero trazer para você sobre o Simão o Mago. E eu quero que você entenda que Simão o Mago, no nosso contexto aqui, na nossa relação aqui, ele vai estar baseado, ele vai estar pautado como a influência do sistema sobre o povo, sobre uma igreja, tá bom? Então a gente vai ler isso e depois a gente vai discorrendo isso melhor. Então, versículo 9, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram e para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinha apenas sido batizados em nome de Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Até aqui. Deus, nós clamamos a Ti e pedimos para que a intervenção do Senhor, do Espírito de Deus, nesse momento, seja plena, seja completa, ação completa em nós. Nós precisamos não de uma interpretação de homem, nós precisamos não de um estudo, Senhor, mas nós precisamos, Pai querido, do alimento vivo, do pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos que a nossa alma, que o nosso coração, ele saia repleto daqui. Pois os desafios que nós temos lá fora, Senhor, exige de nós robustez espiritual. Exige de nós que estejamos firmes na rocha. Exige de nós que estejamos, ó Deus, cientes da luta, mas conhecedores da Tua presença. Então, em nome do Senhor Jesus, leva-nos mais uma vez a uma intimidade contigo. Leva-nos, ó Deus, mais uma vez a ouvirmos, a enxergarmos, a entendermos o que o Senhor quer, quem somos e o que representa esse mundo no nosso meio. Em o nome de Jesus. Que todos possam dizer amém. Graças a Deus. Que sejamos abençoados por essa palavra. Amém. Então nós estamos enxergando um texto que nós conhecemos bastante, estamos olhando para um texto onde uma cidade inteira está sendo ludibriada, está sendo enganada por um homem que é Simão e é conhecido como Mago, né? A gente olha esse primeiro texto, esse primeiro versículo, ele começa dizendo: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. A gente começa a perceber que é todo o povo de Samaria. Diz que do menor ao maior, do menos importante ao mais importante, fora impactado com o que Simão estava apresentando para esse povo. O interessante notar é que o que o Simão está apresentando a esse povo tem cara e tem até cheiro de ser alguma coisa divina. Tem até aparência de ter alguma coisa divina, de ser alguma coisa muito boa. Porque quando você olha lá embaixo, ele vai dizer assim, ele se dizia muito importante no 10, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, todo o povo, e exclamava. O que eles exclamavam? Este homem é o poder divino, conhecido
como grande poder. Olha que coisa interessante. Então, há uma colocação, há uma forma de se expressar, há uma forma de apresentação de uma situação que todo o povo de Samaria está sendo envolvido e dizendo que isso é muito bom. Dizendo que isso é muito bom. Bom, quando a gente para olhar para esse povo, a gente tem que entender o seguinte: esse povo, eles querem alguma coisa de Deus, porque eles pararam para ouvir a Simão. Eles se interessam por eles se interessam por entender, por querer preencher essa lacuna dentro de si, mas eles não conhecem. Eles não têm noção de quem é Deus. Eles não têm noção do que representa ou de quem é o Senhor. Então eles enxergam um homem fazendo uma feitiçaria, fazendo as suas mágicas, apresentando alguma coisa que parece, que tem cheiro, que tem toda a aparência, que tem tudo parece estar bem certinho, bem direitinho, bem bonito, não é isso? Mas eles não conhecem. Eles estão perdidos. Eles estão dizendo: olha, esse homem é o grande poder. O grande poder divino. Quando a gente volta a olhar novamente nessa perspectiva de Simão, nós temos que entender o seguinte: ele sabe o que está fazendo. Simão sempre sabe o que está fazendo. Simão sempre vende uma ideia, e vende uma ideia muito boa. Simão sempre está apresentando uma ideia muito boa. O sistema que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, sempre apresenta as coisas como sendo muito bom, como sendo muito boas. Como é que a gente pode chegar a esse ponto? Porque está dizendo aqui para mim e para você que esse homem vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo, amém? De Samaria. E diz assim: e ele se dizia o quê? Muito importante. O próprio Simão se apresentava como sendo muito importante. O próprio Simão estava vendendo a sua imagem para esse povo, dizendo: pode me ouvir. Pode acreditar em mim. Quando a gente olha ao nosso redor hoje, nós temos que entender e perceber que nós estamos vivendo exatamente tempos iguais a esses. A igreja, hoje, nós vivemos imersos a um mundo de Simão. Nós estamos vivendo hoje imersos, mergulhados a um mundo de propostas, que parece ser muito bom, que parece ser perfeito, que chega sobre as vidas, que chega sobre as nossas vidas com propostas fantásticas, maravilhosas, perfeitas. O que faz a diferença então? O que faz a diferença é quem conhece e quem não conhece ao Senhor. Quem ouve e quem não ouve ao Senhor. Quem busca e quem não busca. Olhando para esse texto, quem fala é o povo. Esse homem é o poder divino conhecido como o grande poder. Então, quando eu não conheço o alvo, qualquer alvo é um alvo. Quando eu não sei onde eu quero chegar, qualquer lugar é um lugar. Quando nós não definimos metas, qualquer coisa é uma meta. A pior coisa é quando o ser humano passa a viver sem metas, sem alvos. Quando você entra no ano seguinte sem metas, o que você quer chegar no ano seguinte? O que você quer daqui a 5 anos? Projetos de curto, médio, longo prazo? Porque quando você tem um alvo, quando você tem uma meta, você vai trabalhar em cima daquele alvo. Você quer alcançar aquele alvo. Você quer alcançar aquela meta.
Então, quando a gente não conhece, quando a gente não entende, quando a gente está simplesmente vivendo por viver, nós estamos passivos a sermos enganados, ludibriados e achando que está tudo certo. Ou seja, é um grupo de pessoas que vai estar dentro da igreja, que vai cantar, que vai pregar, que vai fazer um montão de coisa, mas estão perdidos. Por quê? Porque o alvo dele ou o alvo dela às vezes é só ir à igreja. É só chegar na igreja. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então, a vontade desse povo, a vontade dessa galera que está aqui, é de fato conhecer o poder de Deus. É conhecer o poder divino. É conhecer o grande poder. Eles estão enxergando uma mentira, eles estão olhando uma mentira e recebendo como uma verdade. Eles todo dia ouvem uma mentira e recebem como verdade. E já um dito de alguém que me fugiu, que diz que uma mentira declarada 1000 vezes, ela torna-se o quê? Uma verdade. Me fugiu o nome de quem falou essa frase. Uma mentira declarada 1000 vezes, ela torna-se uma verdade. Já percebeu que todos os dias o sistema que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, o Simão que nós vivemos, todos os dias afirma e reafirma mentiras como se fosse uma verdade? Você percebeu que cada vez mais a degradação da humanidade ela é exposta à nossa frente e que as coisas são normais? Dá uma pausa para mim, Cláudio, por favor. Bia, não entra porque não... Mas eu digo que uma mentira declarada 1000 vezes, uma mentira declarada tantas quantas vezes forem possíveis, ela torna-se uma verdade. E nós estamos percebendo que isso vai entrando e invadindo os lares das pessoas como sendo algo muito bom, só que as pessoas não conseguem perceber que isso está arrebentando, está destruindo com a base da família. Todos os dias está destruindo com a base da família. Todos os dias. Então a gente começa a perceber o seguinte: primeiro, o que o Simão consegue fazer? O que o sistema consegue fazer? Ele vem com a mentira apresentando uma verdade. Todas as propostas que o mundo apresenta para o ser humano não são propostas ruins, são propostas boas. Consegue entender as aspas aqui? São propostas fictícias, são propostas que parecem ser boas. São propostas que geram naquele momento uma sensação de liberdade e prazer, sabe, aqui dentro, que parece era isso que eu precisava. Esse é o poder do Simão. A proposta não seria ruim. A proposta seria ruim, nós entenderíamos que seria ruim, se não fosse toda a cidade, do mais pobre ao mais rico, do mais simples ao mais rico. Ele aborda todas as classes da sociedade, toda a base da pirâmide, ele aborda a classe média, a classe baixa, média, alta. Ou seja, o Simão de hoje, o sistema que nós vivemos hoje, ele abraça todas as classes, ele consegue amarrar todas as classes, todos os níveis da sociedade. Você tem promiscuidade em todas as áreas, você tem quebra de valores em todas as áreas, você tem deturpação de valores em todas as áreas, em todos os níveis. Nós falamos dos líderes e dos políticos de Brasília, que nós estamos ouvindo, Lava Jato e tantas outras delações premiadas que nós estamos ouvindo, e que são milhões para cá, milhões para lá, e muitos homens e mulheres estão dizendo um absurdo: isso é um ladrão, isso é um safado, isso é um covarde, não sei o que, aquela coisa toda. Mas há muitas pessoas que passam pela roleta, pela catraca, pela roleta do ônibus, e recebem um troco errado e fazem o quê? Colocam no bolso. Qual que é a diferença? A diferença só está na quantidade zero, que veio depois daquela cifra. Mas o princípio é o mesmo. Nós conseguimos muitas vezes declarar que eles são, e eles fazem, e eles aquilo, que é um absurdo, mas continuamos muitas vezes ter gato em casa. Queremos ter as coisas sem pagar o preço.
Queremos viver de uma forma mais fácil do que deveria ser. Esse é o Simão de hoje. Esse é o sistema de hoje, que traz a você e a mim facilidades para que não precisemos pagar o preço tão alto para termos alguma coisa. Então, quando a gente olha para essas passagens, quando a gente olha para essa situação, para que do mais simples ao mais rico seja enganado por Simão, é porque a proposta não era ruim. Um segundo ponto que a gente pode olhar aqui é que o Simão, já falei também aqui agora, é que o Simão sempre se apresenta como sendo muito bom. Sempre se apresenta sendo muito bom. E ele se dizia muito importante. E todo o povo do mais importante, e todo o povo do mais simples ao mais rico dava-lhe atenção. Ele se dizia muito importante. Preste atenção numa coisa: nós sempre precisamos que alguém nos represente. O ser humano sempre precisa que alguém represente a si. Nós vamos mirar a Deus, e quando miramos a Deus, nós queremos que Ele nos represente. Nós queremos que Ele tome a frente. Sim ou não? Nós queremos que Ele tome a frente. Muito antes de chegar em Senhor e dizer: Deus, eu te louvo e te exalto, é: Senhor, cuida de mim. Olha a minha casa, minha família, minha esposa, meu filho, meu marido, meu isso, meu aquilo. Nós precisamos muitas vezes tomar cuidado para que a nossa oração não seja simplesmente: olha o meu. Mas seja em olhar para Ele dizendo: eu sou teu. Né? Então, quando a proposta vem porque nós queremos que alguém nos represente. Nós queremos que alguém esteja sobre as nossas vidas. Nós queremos. Nós precisamos disso. Agora, nós temos por outro lado algo muito bom também, muito maravilhoso. Porque nós temos, no meio de tudo isso, nós temos um Deus. Olha que coisa fantástica agora. Nós temos um Deus. Nós temos um Senhor que é sobre as nossas vidas, que consegue olhar para esse povo e enxergar que há um sistema que abraça, que há um sistema desse mundo que está chegando, que há uma situação acontecendo muito forte em cima desse povo, mas ao mesmo tempo há um Deus que está zelando, que está cuidando, que está gerando uma saída, uma transformação, uma mudança. Se Deus tem um plano na tua vida, você vai rodar, mas você vai terminar junto com Ele. Se Deus tem um plano na sua vida, o mundo pode estar girando ao seu redor. As propostas podem estar vindo e balançar você de uma forma muito forte. Mas se Deus é Deus da sua vida, há um momento que Ele envia o seu socorro. Há um momento que Ele envia a sua palavra. Há um momento que Ele diz: você é meu, e agora é hora de você vir. Deus é tão fantástico e tão maravilhoso e tão gigante nessa forma de agir conosco, que Ele permite que sejamos quem somos. Ele permite que sejamos quem somos. A vida cristã não se resume ou não pode ser expressa simplesmente na ação do que eu não posso fazer. A vida cristã não está estabelecida em cima do que eu não posso, mas do que eu quero. E por muitos anos nós confundimos a vida cristã com o eu não posso. Entramos na casa do Senhor, levantamos as mãos, começamos a servi-lo, nos reconhecemos como cristãos, e a partir desse momento você começa a dizer o quê? Eu não posso.
Eu não posso estar fantasiado, eu não posso estar enxertado de coisas que muitas vezes estão dentro de você, que fazem parte de você, que formam você, mas que por causa de uma convenção, por causa de algo que convencionaram como sendo certo, você vai dizer, eu não posso. Mas você ali dentro é isso. Então você estabelece uma mentira de relação entre você e Deus, porque Deus sabe quem você é e você quer apresentar uma outra coisa para Ele. Você está apresentando uma outra coisa para Ele por causa daqueles que estão ao seu redor. Qual que é a vontade do Pai para mim e para você? Tire a sua máscara. Por que tire a sua máscara? Porque quando Ele quiser, é Ele que faz o milagre acontecer. O convencimento não vem da Cristiane, da Rosângela, o convencimento não vem da Luciene, o convencimento vem do Espírito Santo. É Ele quem convence a mim e a você da justiça, juízo e do pecado. É Ele quem vai mostrar para mim e para você o que é ser cristão de verdade. É Ele que vai gerar dentro de mim e de você agora a ação de dizer, não é que eu não posso, é porque eu não quero mais. Eu não quero mais. Como alguém que fazia alguma coisa sempre e agora eu não posso. A ação do Espírito veio, agora eu não quero. O envolvimento com o Senhor vai fazer com que o sistema chamado Simão, esse sistema que nós vivemos agora, vai fazer com que ele perca o seu poder de influência sobre as nossas vidas. Por exemplo, uma coisa muito simples, mas que rouba você de Deus todos os dias, a sua televisão. Geralmente, as pessoas não têm o hábito de analisar o que você pode ver e o que você não pode ver, o que é bom para você e o que não é bom para você. Mas pastor, qual que é a situação agora? Agora é simplesmente chegar em casa e desligar a televisão, quebrar a televisão, não sei o quê? Não é isso. Não é chegar lá, eu não posso ver televisão. Você pode ver televisão. Você pode fazer tudo o que você tem que fazer. Mas o que falta então? Falta relacionamento. Falta você e eu nos enchermos mais de Deus do que do sistema desse mundo. Falta eu e você criarmos convicção e condição plena de que o que Ele está oferecendo para você como igreja de Cristo é apenas um ato de você extravasar os seus desejos, as suas vontades mais interiores e você simplesmente perder a relação com Deus. Então quem gera no seu coração o ato de eu não quero? É a palavra de Deus. É a palavra do Senhor equilibrada à oração. Então se eu tenho a palavra e se eu tenho oração, eu tenho um Espírito de Deus gerando dentro de mim agora uma transformação, uma mutação todos os dias. Que vai fazer com que eu não possa se transforme em eu não quero. Ou seja, que vai fazer com aquilo que hoje eu ainda tenho prazer, que não agrada a Deus, eu posso dizer, eu não quero mais. Eu não tenho mais vontade disso. É o camarada que bebia, que vivia embriagado, e que os anos passaram, que o Senhor começou a fazer uma mudança, e hoje ele tem a convicção de que ele não quer. Eu não quero quer dizer que eu tomei o controle. Eu não quero quer dizer que agora há um espírito sobre a minha vida que gerou sobre a minha vida um fruto chamado domínio próprio. Eu não posso quer dizer que eu me tranquei dentro da minha própria jaula. Estou igual um bicho querendo praticar tudo, mas eu não posso, porque a convenção está dizendo que eu não posso. Esse camarada não muda, essa mulher não muda, por quê? Porque ela não lê. Mas ela tem que se enquadrar perfeitamente a um sistema. Então a gente corre do sistema do mundo, a gente corre desse sistema do mundo para dentro da igreja. Por que as igrejas estão cheias? Muitas igrejas estão cheias. Porque a proposta é uma proposta contrária à proposta do mundo. Mas tem muitos lugares que, se nós formos reparar, os objetivos são os mesmos. Os objetivos são os mesmos. A satisfação não está na simples ação de relacionamento com Deus. A satisfação está
baseada em cima do prazer do homem. Então nós começamos a enxergar, começamos a criar dentro da igreja uma igreja hedonista. Uma igreja que é capaz de pagar tudo para ter prazer. Uma igreja que é capaz de fazer qualquer coisa para sentir prazer. Bom, quem que é muito craque em oferecer prazer mesmo, hein? É esse que está aí. É o que controla o sistema desse mundo. Quantos estão entendendo? Então a carência de um povo, a carência de pessoas, faz com que qualquer ato de atenção seja recebido como um ato muito bom. Na ausência do afeto, na ausência do carinho, na ausência do toque, qualquer toque me basta. Na ausência de sentir que sou amado, eu aceito o amor de qualquer um, mesmo quando esse amor não é de verdade. Eu aceito o agrado de qualquer um. Então você tem hoje uma sociedade quebrada, carente de amor, carente de carinho, carente o tempo todo de alguém que lhe dê atenção. Nós olhamos na Bíblia quando ele diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação de quem? Dos filhos de Deus. Que ardente expectativa é essa? Por que há uma criação e a ardente expectativa de uma revelação de filho de Deus? O que a criação quer? A criação quer ser amada. A criação quer ser valorizada. A criação quer ser respeitada e quer ser livre. E quem pode ser amado, quem pode ser respeitado, quem pode ser valorizado e livre? Aqueles quantos já morreram para esse sistema e nasceram novamente por Deus Todo-Poderoso. Aqueles quantos foram arrebatados dos seus corações e começaram a entender o que é o amor. E que hoje já não estão mais vivendo em cima do sistema desse mundo, do Simão que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Ele consegue olhar para essa situação toda e dizer: eu não quero. Por quê? Você quer o quê? Eu quero Deus. Eu quero Deus. Quem chegou a esse ápice? Nós chegamos Paulo. Paulo está dizendo: olha, para mim não há mais razão de viver nesse mundo. Para mim o viver é Cristo. E se não der para viver Cristo, então morrer é lucro. Então está dizendo que as ações desse mundo não perpassam o seu coração, não atravessam o seu coração. Por mais que ele reconheça quem ele é. Amém? Como é que ele reconhece quem ele é, o pastor? Ele reconhece quem ele é porque ele diz: caramba, eu estou doido para fazer o bem que eu quero, esse eu acabo não fazendo. Mas e o mal que eu não quero? Esse me pega. Pastor, então parece meio antagônica essa palavra. É exatamente. Deus é tão maravilhoso e tão perfeito que Ele aceita quem você é e te transforma e muda ao longo do tempo, conforme Ele quer. Por exemplo, de manhã eu estava falando sobre isso. Você já parou para olhar a passagem de Marta e Maria? Marta e Maria estão na sua casa e de repente quem chega na sua casa? Só Jesus. Light, uma visita light. Jesus entra na sua casa. Ao entrar Jesus na sua casa, você vai perceber, a gente vai perceber literalmente em 3 perspectivas de visão o que está acontecendo. Exatamente uma ponte que nós podemos fazer isso aqui. Você vai enxergar uma Maria que sentou aos pés de Jesus. Jesus entrou na sua casa e a primeira coisa que Maria faz é parar tudo que está fazendo e sentar aos pés de Jesus. Eu fico imaginando que Jesus tenha sentado na mesa, numa cadeira, né? Tenha parado ali.
E Maria prontamente procurou o melhor lugar e sentou. Tipo assim, pode falar. Por outro lado, eu enxergo uma Marta que recebe Jesus dentro da sua casa e ela começa a dizer: eu preciso servir a esse homem. Preciso fazer alguma coisa para ele. Vai para a cozinha, vai na copa, volta, vem aqui, vai lá, tal, aquela coisa toda, pá. E você olha para Jesus, enxergando tudo que está acontecendo. Isso nos ensina algumas coisas. Porque na perspectiva de Maria, ela está dizendo o seguinte: nada mais importa, porque ele chegou. Nada mais importa, porque agora eu estou diante do meu Senhor. E todas as coisas que eu poderia fazer, e todas as coisas que eu poderia arranjar ou produzir aqui agora, perdeu o sentido de ser, porque eu encontrei com Ele. Maria está tão focada em Jesus que ela não está olhando para Marta, que está agitada de um lado para o outro e olhando para ela de rabo de olho. Maria está tão olhando para Jesus e sugando o que Jesus tem a dizer, que ela não está nem aí para as reclamações de Marta. Quando a igreja ela é arrebatada, quando o coração dessa igreja ela é arrebatada por esse Senhor, ela perde o foco do que está acontecendo no mundo. Ela perde relação de custo e do benefício que ela pode ter nesse mundo, porque ela foi arrebatada, porque ela foi tomada, porque ela está apaixonada, ela ama o Senhor Jesus, ela senta nos pés do Senhor Jesus e ela espera no Senhor Jesus a resposta que vem dele. Ela conseguiu isso, ela se desprendeu. Essa é na perspectiva de Maria. Vamos enxergar na perspectiva de Marta a mesma visita de Jesus? A perspectiva de Marta é o seguinte: a gente já ouviu muitas vezes alguém dar chicotada em Marta, não é isso? Mas Marta não tinha que receber chicotada. Marta ama Jesus. Marta quer fazer o melhor para Jesus. Olha só que coisa interessante. Marta está olhando para Jesus dizendo: eu preciso servir a Ele de alguma forma, eu preciso dar a Ele, eu preciso apresentar um lanche, eu preciso fazer alguma coisa, porque é o meu Senhor que está aqui. Ela não está agitada de um lado para o outro à toa, ela está agitada de um lado para o outro porque ela quer fazer para Jesus. Olha que equívoco. Quando nós estamos agitados de um lado para o outro para tentar acertar para Jesus, nós perdemos o foco e nem percebemos. Ela está numa atitude de adoração equivocada. Ela está numa atitude de entrega, de servir, de fazer alguma coisa para Jesus contaminada. Como assim? Perceba, ela está agitada de um lado para o outro para servir a quem? Fala comigo, para servir a quem? Jesus, amém? Se o meu coração está tomado de amor para servir a Jesus, eu amo o meu próximo ou eu excluo o meu próximo? Eu amo meu próximo. O que ela falou de Maria? Ai, meu Deus. Ela está servindo a Jesus, trabalhando de um lado para o outro, mas seu coração está contaminado. Ela olhou, eu fico imaginando que até ela chegar ao ato, hoje eu quero andar, até ela chegar ao ato de falar com Jesus, imagino quanto que ela não segurou. Imagino que ela está fazendo as coisas, passa, gente, eu viajo. Porque eu fico mais assim, ela passa, vê o corredorzinho e Maria senta lá nos pés e ela aqui na cozinha. Trocando uma ideia, ela falando assim: caraca, meu Deus do céu, como é que pode? Ai, Senhor, mas isso aqui é pro Senhor. Aí tem que ir lá na geladeira novamente. Aí volta, passa, olha de rabo de olho e fala assim: não é possível, cara. Será que ela não vai se mancar? Eu vou ficar aqui fazendo a vontade do meu Senhor, porque uma hora o Senhor vai olhar para mim e vai me honrar. E aí eu vou estar no palco e as pessoas todas lá embaixo, porque a minha vitória vai ter sabor de mel. Não vai entender aí? Aí ela passa de novo para fazer outra coisa. E ela fala assim: será que o Senhor não vai fazer nada? Que injustiça é essa? Gente, chega um ponto tal que ela não aguenta mais. Que ela para o que está fazendo, fica imaginando ela tirando um avental.
Eu imagino essas coisas. Ela tirando o avental, indo lá, então assim, Senhor, tu não te importa de eu estar trabalhando e essa um aí, sentada aí? O Senhor não se importa, não, de eu estar trabalhando e ela não estar fazendo nada? Adoração contaminada. Adoração, vida de cristão que está envolvido no sistema desse mundo, que está tão agitado, que está tão impregnado desse mundo, que consegue ir para a igreja, que consegue ler, que consegue orar, que consegue não sei o quê, mas não consegue se libertar disso. Chega na casa de Deus, faz um montão de promessas. Senhor, que a partir de agora, Senhor, chore tudo. Agora, Senhor, mudou tudo. Tu arrebataste o meu coração. Ainda fala assim, tu arrebataste o meu coração. Tu arrebataste o meu coração. E agora, Senhor, agora vai. Mas quando chega em casa, o Simão está lá pronto. Aqui, minha filha, vai. Nunca é um inteiro com Deus. Nunca é uma relação inteira com Deus. Sempre tem alguma coisa escondida, sempre tem alguma coisa por debaixo dos panos, sempre tem alguma coisa que te tira ou que rouba da presença de Deus naquele momento. Gente, a visão de Marta é uma visão de que ela está certa. A visão de Marta é uma visão de que ela passa por cima de qualquer um. De que as coisas têm que ser do seu jeito. De que as coisas têm que andar encaixadas da sua forma de ser. Se eu e você somos servos de Deus, se eu e você estamos vivendo para esse Deus, então é Ele que decide quando vai acontecer a mudança e se vai acontecer a mudança. É Ele que decide. Qual que é a sua função então? Pastor, o que eu faço então? Senta nos pés de Jesus. Mas não faz mais nada? Faz. Você acha que Maria ficou a vida toda ali e morreu sentada no pé de Jesus? Não, Maria ouviu tudo que tinha que ouvir naquele momento e depois se levantou para fazer o que ela ouviu. O que eu quero dizer com isso? Cris, para mim, para você, John, que há tempo de sentarmos aos pés de Jesus e há tempo de colocarmos em prática o que ouvimos por termos sentado aos pés de Jesus. Que a agitação que esse Simão, que esse sistema impõe sobre você, rouba de mim e de você a relação que nós podemos ter com o nosso Deus, e não ouvir a Deus não me dá aptidão para fazer o que Ele quer que eu faça no meio desse mundo. Não ouvir a Deus me coloca como um grande religioso. Eu amo, eu quero fazer bem feito. Quantos concordam que Marta queria fazer bem feito? Eu amo, eu quero fazer bem feito, mas eu estou impregnado da agitação do mundo. Eu estou impregnado com as preocupações desse mundo. Eu estou impregnado porque o país está em recessão e eu vou ser mandado embora. Estou desesperado. Eu estou impregnado, por quê? Porque o meu filho não está indo para a igreja e eu queria muito que ele fosse para a igreja, ele não quer mais ir, o que eu faço? Acalma o teu coração. Acalma o teu coração, porque o que você vai fazer que vai mudar alguma coisa? A resposta de Jesus, e agora nós vamos ver a perspectiva de Jesus para tudo isso. E a perspectiva de Jesus para tudo isso é linda, gente. Sabe por quê? Porque Ele nos olha igual. É lindo. O teu Senhor é lindo. O teu Senhor não coloca classes. O teu Senhor não pega a Daniela e fala assim: Daniela, você é a supra-sumo espiritual, fica aqui em cima. Fernandinha, você está no nível médio, vem para cá. Deixa eu me usar. E você, Léo, está muito fraco, fica aqui embaixo. Ele não faz isso. Ele olha para Maria e diz: que bom que você sentou aos meus pés. Ele olha para Marta e não exclui. Ele poderia chegar ali, o ser humano, né?
Ele poderia chegar ali e dizer assim: Marta, olha, eu vim aqui na sua casa, você não para, você não me deu atenção. Olha, faz o seguinte, continua lá. Não, Senhor, não acabei. Não, agora você continua lá. Pelo contrário. Ela começa uma relação com Jesus pautada nos valores deste mundo. Senhor, não te importas, olha, como se Jesus não estivesse dando importância. Não é isso? Não te importas o que o Senhor não está dando a devida importância ao que está acontecendo. Senhor, não te importas que eu esteja aqui trabalhando e ela sentada? O Senhor não acha isso injusto? A resposta de Jesus para ela: Marta, Marta, você está agitada. Você está andando de um lado para o outro. E ele disse: pouca coisa te é necessário. Ou melhor, apenas uma. Aí ele diz: Maria escolheu a boa parte, e isso não vai ser tirado dela. Gente, ele não estava excluindo Marta, ele estava dizendo: o caminho é esse, filha. Ele está dizendo para mim e para você: busque, pois, o reino de Deus e a justiça dele, que todas as outras coisas ele acrescenta em sua vida. Ele está dizendo para Marta: confie que todas as coisas vão acabar certo, vão dar certo. Ele está dizendo para Marta: pare de lutar e saiba que eu sou Deus. Ele está dizendo para mim e para você: não é uma condição social financeira de um país que vai fazer com que sua família passe necessidade, ou fique desesperada, ou fique perdido. Você não depende de papel para viver. Você não depende de uma promessa de homens. Você não depende desse sistema para poder ter uma vida equilibrada. O que nós dependemos? Nós dependemos de Deus, de confiar nele, de acalmar o coração, de sentar aos seus pés todos os dias, de desligar a televisão um pouco, de priorizar a vontade de Deus, de priorizar a presença de Deus. Irmão, qualquer coisa é coisa para você não vir à igreja. Qualquer coisa é coisa para você faltar à igreja. Ah, mas qual é a importância disso? A importância é que é o lugar onde você ouve, irmão. É o lugar onde você está ouvindo, é o lugar onde você está ouvindo alguma coisa diferente do que você está ouvindo nesse mundo. Então a gente passa, muitas vezes, 6 dias longe de estar na comunhão. E 2 horas nós passamos, mais 6 dias, né? Porque a gente só passa 2 horas na comunhão. E nós nos damos o direito de dizer assim: hoje eu não vou. E aí passa-se então 2 semanas, você sendo enxertado, você sendo massacrado pelo Simão, que é convincente. Amém ou não amém? Pelo Simão, Michel, vamos aqui. Pelo Simão que é convincente. O Simão se apresenta como alguém muito importante. E do mais pobre ao mais rico acreditou nisso. E a gente, por vontade própria, diz: hoje eu não vou. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem para apresentar a Deus? Nós vamos apresentar muitas vezes a Deus ações de Marta. Nós vamos apresentar a Deus talvez o que Marta iria apresentar a Jesus. Depois de Maria ter ouvido todas as mensagens, Marta chegaria talvez com os quitutes, com o salgadinho, com o seu quezinho. Qual que foi a produção de Maria? A produção de Maria não se vê aos olhos físicos. A produção de Maria estava sendo a adoração, de sentar aos seus pés e ser cheio dele. Qual que é a produção de Marta? Se vê aos olhos físicos. Uma visão física. Ela chegaria para dar ao Senhor alguma coisa física, mas o Senhor está dizendo: olha, você está fazendo muita coisa que não é necessária.
Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual que é a produção sua hoje? O que você tem para apresentar a Deus hoje? Senhor, eu não tenho nada para te apresentar, eu não consegui nada. Você está falando de quê? Você está falando de conquistas? Deus não está falando de conquista. Deus está falando de derrota. A maior vontade de Deus não é que você se vença, é que você aceite que você perdeu para Ele. Porque quando eu tenho que me vencer, eu tenho que fazer uma força que não é minha. Mas quando eu perco para Ele, eu entendo: Senhor, eu quero que Tu venças. Eu quero que Tu venhas sobre mim. Essa é a produção que Deus quer gerar, que quer que nós geremos. Quantos estão entendendo? Amém? Eita, só 5 minutos, é isso mesmo, gente? Então tudo bem, vamos lá, versículo 11. Aí diz assim: eles o seguiam, o povo seguia a Simão, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Durante muito tempo esse povo foi iludido pela mágica. Mas isso quer dizer que durante muito tempo ele foi iludido pela mágica, mas não é para sempre, amém? Então isso quer dizer o seguinte: tem condições de mudar. Amém? Quantos querem mudar? Amém? Isso é a sua decisão. Essa é a decisão, é sua. Essa é a decisão, é sua. Senhor, eu quero mudar. Ótimo, perfeito. Então durante muito tempo eles seguiam. Você tem um montão de gente hoje, gente, com cara de crente, com cheiro de crente, com Bíblia de crente, com jeito de crente, com a fala até de crente, mas seguindo o Senhor errado. Está seguindo o Senhor errado. Não é? Seguindo o Senhor errado, não fala assim: aí, Pai do Senhor, impregnados do mundo, só a vitória. Não é a paz do Senhor e só a vitória. É quem nós estamos seguindo. Aos pés de quem nós estamos sentando. Irmão, não adianta a gente tentar se enganar. Se essa palavra não fizer parte da sua vida todos os dias, você está sendo influenciado por alguém. Preste atenção, não há como vivermos sem servirmos alguma coisa. Nós servimos sempre alguma coisa. Não há como o ser humano permanecer imune ao serviço de alguém. Se você serve a Deus, você está negando o diabo, negando o sistema desse mundo. Se você abriu mão da relação com Deus: pastor, mas eu não fumo, não bebo, não mato, não cheiro, não roubo, eu nem respiro, de tão santo que eu sou. Não adianta, você está servindo ao outro lado. Porque nós somos influenciáveis. Amém? Nós somos influenciáveis. Nós somos pessoas influenciáveis. Deus nos criou dessa forma. Deus ministra a sua palavra. O que a sua palavra é? Ela é influenciadora. Ela vai influenciar, ela vai ministrar, ela vai nos direcionar. Assim como aquele que é o nosso adversário lança todos os dias e toda hora algo na sua mente, para que possa te influenciar. Então, se essa mensagem não for uma ação na sua vida e na minha vida todos os dias, nós estamos perdidos. Nós vamos começar a achar que aquilo que não é comum é comum. Eu lembro no meu tempo de adolescente que eu não via pessoas com costumes diferentes na relação sexual. E hoje você está pegando meninos de 12, 13 anos que não têm tendência, não, mas já estão tendo relações. Você tem um governo que está tentando introduzir no colégio, na base da família, na base do colégio, sobre a questão do gênero. Como é que é? Esqueci o nome. Questão do gênero, como é que fala? Não é isso não, mas tudo bem, vai ser isso. Mas deu para entender. Já era, gente, passou, já era, ninguém agora vai passar. Já foi. Amém? Mas estão lá, dizendo que o menino não é menino até que ele defina quem ele quer ser.
Não é mais o órgão sexual que define se o menino é menino. Dizer se a menina é menina, ela só pode dizer se ela é menina quando ela definiu o que ela quer ser. Se ela gostar de menina, então ela é menino. E ela vai ser tratada como? E a igreja está agitada de um lado para o outro. Está procurando ver como é que resolve o seu problema. Está procurando ver como é que soluciona ou sana a ferida da alma. E Deus está te chamando, sente aos meus pés. Amém? Versículo 12, já vou terminar. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Diga para quem está ao seu lado, o reino de Deus existe. Amém? E essa palavra é suficiente para nos apresentar o reino de Deus. Há uma história diferente. Deus usou um Filipe. Deus trabalhou com o Filipe. Para quê? Para entrar em Samaria. Por quê? Porque Samaria está perdido no meio do mundo. Porque Samaria está completamente envolvida por um sistema corruptível, corrompido. Samaria está envolvida pelo mundo, pelas paixões desse mundo. Samaria está encantada com o prazer que esse mundo pode dar, com o dinheiro que esse mundo pode oferecer, com todas as coisas que esse mundo pode realizar na vida do ser humano. Ainda mais quando essas possibilidades vêm enfeitadas de Deus. Porque eles estavam olhando, nossa, que lindo, que divino, que maravilhoso. Porque esse homem é o grande poder de Deus, é o grande poder, é o poder divino. Propostas de Simão enfeitadas de cristianismo. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, mandou Filipe para Samaria. Presta atenção aqui para mim, irmão, olha para mim. Deus sabe o que está passando hoje. Amém? Deus sabe o que está vivendo hoje. Deus sabe o que está vivendo agora. Deus sabe o quanto seu coração está envolvido ou foi envolvido por paixões desse mundo. Deus sabe exatamente o que está acontecendo agora com você. Deus sabe que você quer muito às vezes, mas não consegue ir além, porque está preso em alguma coisa lá atrás. Mas sabe o que é bom? É que existem Filipes. Sabe o que é o Filipe? Filipe é a igreja cheia do Espírito de Deus, que sabe quem Ele é. É a igreja que responde ao chamado de Deus. É a igreja, o homem, a mulher, que não está olhando para Marta com julgamento, mas que está com os olhos firmes em o Senhor, que vai levantar dos pés do Senhor para dizer: Deus, eis-me aqui, o que eu faço agora? Como é que eu posso fazer para responder o teu chamado? Como é que eu posso fazer agora, Deus, para ser essa ação do poder, do amor de Deus em meio aos homens? Como é que eu posso fazer? Deus permite que Filipe entre nesse lugar. Irmãos, presta atenção numa coisa: basta apenas um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheio do conhecimento da palavra, cheio do relacionamento com Deus. Para quê? Para que mude uma condição inteira, para que mude uma situação inteira, para que mude uma família inteira, para que mude uma cidade inteira. O sistema desse mundo se dobra diante da palavra de Deus. Quando Filipe entra naquela cidade e começa a pregar a mensagem de Cristo, diz no versículo 12: no entanto quer dizer que não é o fim, que tem outro caminho. Que Deus é maravilhoso demais,
que há outro caminho para mim e para você, há outro caminho para quem está ao nosso redor. Que quando ele entra e começa a pregar as boas novas, e começa a falar do reino, e começa a falar de Jesus, e começa a falar do amor de Deus. Filipe deve ter falado da experiência dele com Deus. Filipe deve ter falado: eu o conheço, eu sento aos pés dele, eu sei quem ele é, os meus olhos estão nele, o meu coração está nele. Não são as situações que estão acontecendo ao seu redor que vai roubar a tua paz, que vai roubar a tua vida, que vai roubar você da presença dele. Creia no Deus que eu creio. Aleluia. Aí ele diz que depois que Filipe prega dessa forma, em nome de Deus, o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, diz a palavra, creram nele e foram batizados tanto homens quanto mulheres. Olha o versículo 13, como é que começa o versículo 13? O quê? O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Nós falamos que o Simão aqui pra gente é o quê? É o sistema. É lógico que o sistema não é batizado, deu para entender? Mas o sistema se dobrou diante da palavra de Deus. O que eu quero dizer é o seguinte: que toda oferta, que toda ilusão, que toda alegria e paz holográfica que o sistema pode oferecer a você se dobra quando você prioriza Deus na sua vida. Priorize Deus na sua vida. Priorize Deus na sua vida. Priorize buscar a Deus na sua casa. Priorize buscar a Deus no seu quarto. Priorize estar na tua igreja. Priorize ouvir a palavra de Deus. Priorize não faltar os cultos. Priorize ser presente, porque é esse lugar que está te enchendo. É o teu quarto com Deus que vai te encher, que vai fazer com que você não seja mais cego nesse mundo, mas para que as escamas caiam, para que você enxergue que o seu filho é de Deus e não do diabo, para que você enxergue que as coisas que estão ao redor de você pertencem a Deus e não do diabo. Nós não podemos entregar aquilo que é nosso, que Deus nos deu, para o diabo, por falta de visão, por falta de fé. O próprio Simão, o próprio sistema se rende diante daquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida e vive isso. Amém? Eu vou parar por aqui. Eu vou parar por aqui. Irmão, que a graça e a misericórdia de Deus seja essa a nos impulsionar, a nos levar a ir além. Isso aqui que você está fazendo agora não é uma religião. Você não pode entender que você faz parte de uma religião. A religião mata. A religião é a desgraça da humanidade. A religião é a coisa mais infeliz que existe na face da terra. Porque a religião vai fazer com que a gente discuta valores horizontalmente, entre um e outro. Eu não te aceito porque a sua pregação é assim, é desse jeito, é daquela forma, porque você é assim. Isso é religião. Você não pode usar roupa, você não pode usar cabelo comprido, você não pode usar brinco. Ah, mas você também fala glória a Deus, aleluia, mas você não pode. A religião apresenta Deus para cada um de uma forma diferente. Deus tem barba branca, dos olhos azuis. No outro, Jesus tem barba loura, dos olhos pretos. Cada um enxerga de uma forma. E o Senhor está dizendo que a relação é vertical. Ele simplifica tudo isso dizendo: você quer falar com Deus? Você quer falar comigo? Entra no teu quarto. Fecha a tua porta, Marcos Belite. Fala comigo, para você ver se eu não vou falar contigo. Que simples. Né, Sandrinha? Que simples.
que seja renovado o seu coração, que seja renovada dentro de você, que você tenha compromisso com o seu Deus, que você tenha compromisso no lugar que Deus colocou você, que você tenha responsabilidade com a sua vida. É você que faz isso, ninguém mais. Vamos ficar de pé? Vamos cantar aquele grande. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro. Vamos cantar digno. Dignas de glória. Vamos antes. E louvor e diga, levantamos nossas mãos. Levantamos nossas mãos, te adoramos. Dignas de glória. Te adoramos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há. Bem suavezinho, dignas de glória. Dignas de glória. Cante ao Senhor. Diga que Ele é digno. Digna de glória e louvores. Levantamos nossas, te adoramos, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro, porque grande és tu, não há outro igual a ti, não há outro igual, porque grande és tu, maravilhas fazes tu. Senhor Jesus, o Senhor Jesus, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, somente tu, a ti não há outro igual a ti. Obrigado, Jesus. Exalte o nome do Senhor. O mais forte que você puder. Glorifica Ele.
Não há outro Deus, 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 Jesus, grande és tu. Obrigado, Jesus. Levantamos nossas mãos, levante suas mãos ao Senhor, erguemos nossas mãos, clamando, pedindo a Ti, Senhor, para que se há atitudes de Marta em nós, transforma-nos, Deus, pois nós queremos honrar o Teu nome e exaltar-te, nós queremos prostrar o nosso coração diante de Ti e declarar: vem, vem, vem sobre nós, Espírito de Deus. Sabemos que Tu nos aceita, mas queremos ser transformados. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado, ó Deus amado, pela ministração do Senhor sobre nós. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, e que a graça de Jesus, e as eternas e doces consolações do Espírito Santo seja sobre tua vida desde agora e para todo sempre. E que a igreja do Senhor diga amém. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez. Yeah! Aleluia! Aleluia! Irmãos, a paz de Cristo, uma semana extremamente abençoada, e que você possa estar atento com o Simão desta era. Amém? Em nome de Jesus. Na paz de Cristo, em nome de Jesus.